Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui de volta. E hoje eu estou com uma grande amiga, Márcia. Marcinha, obrigada, viu, por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, amiga. Privilégio meu falar contigo. Coisa boa, hein? Bom, então, eu vou te fazer uma perguntinha, que é o nome do nosso canal, né? Por que que você convidou Jesus para entrar na sua vida? Então, conta um pouquinho para a gente como é que você estava antes, o que que aconteceu depois, né? Então, fica livre para compartilhar o que está no seu coração. Amém. Eu creio que a maior palavra em relação à minha conversão é filiação, paternidade. E isso começou lá na minha infância. É uma coisa assim que eu trago muito a questão dos meus pais e a questão como eu enxergo Deus. Lá na minha infância, minha mãe me colocou na escolinha batista para aprender música, para aprender violão, e eu fugia. Eu fui criada no lar cristão. Pode rir, amiga, eu fugia da escola. Eu não queria nada com crente. Se dissesse assim, é crente, eu caía fora. Qualquer coisa menos evangélico. Deus que me livre. E aí, minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Meu pai também. Em casa a gente sempre tinha um hábito, minha mãe sempre colocava louvores, e não tinha preconceito não. Se estivesse exaltando o nome de Deus, a gente ouvia Padre Zezinho, ouvia músicas da Assembleia, era coisas assim, diante do trono, tudo que tivesse. Não tinha esse problema, tivesse exaltando a Deus. E uma coisa que eu aprendi desde cedo com os meus pais era que quando tinha algo que estava difícil, né? A gente tinha que colocar nas mãos de Deus. E aí eu sempre retrucava, eu falava assim, pai, eu já fiz tudo, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu já fiz tudo que tinha para fazer e não resolve, não dá certo. E meu pai vinha com aquela tranquilidade, dizia assim, então tá resolvido, minha filha, porque se você já fez tudo que tinha para fazer, agora bota nas mãos de Deus, e na mão de Deus não tem erro. E Uau! aquilo me dava uma raiva. Eu não compreendia aquele significado do que era o senhorio de Deus na minha vida, né? E nisso o tempo foi passando e o Senhor sempre foi me cercando de pessoas que faziam evangelismo, que falavam do amor de Deus, mas eu resistia. Eu sempre resisti a ter que me render ao senhorio de Jesus na minha vida. Certo. Embora eu tivesse, assim, sempre a certeza de quem era Deus, tivesse um bom testemunho dentro da minha casa, meus pais com um casamento abençoado, sempre falando de Deus, sempre exaltando o nome do Senhor, mas eu não queria viver aquilo ali, porque eu sabia o preço, que existia uma cruz a ser carregada e que existia um preço a pagar. Eu me lembro, assim, na adolescência, que um dos momentos de mais castigo para mim e para minha irmã era época de culto doméstico. Era, assim, um suplício o culto doméstico. A gente tinha o pior momento, assim, para a gente era o momento do arrependimento. Ô, Senhor! Quando dava Natal, dava Ano Novo, minha mãe sempre chamava, reunia todos os filhos, o meu pai, ela, né? Às vezes estava minha avó, mas sempre a família mesmo, pai, mãe, os filhos, todos reunidos, e a gente lia, minha mãe lia alguma coisa da palavra, e tinha aquele momento de confissão de pecados, de pedido de perdão, de arrependimento. Que coisa horrível, meu Deus, que coisa horrorosa, eu não quero viver isso. E eu não entendia a dimensão do que era aquilo que a minha mãe estava fazendo. Então, para uma adolescente, para uma pessoa jovem, aquilo ali não fazia muito sentido. Por quê? Porque eu não entendia o tamanho do sacrifício que Jesus tinha feito por mim. O quanto que cada um, na sua medida, precisa rever os seus próprios atos, precisa pedir que o Senhor examine, né? Você fala assim, Deus, examina o meu ser, como está lá no Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau e me corrige pelas veredas da tua justiça. Eu não tinha esse entendimento. E aí eu lembro que o tempo foi passando, eu fui sendo evangelizada por algumas pessoas, mas eu resistia. Era eu que resistia, mesmo tendo minha mãe como uma mulher de fé, com muitos louvores, meu pai sempre falando, entrega das mãos de Deus, Deus isso, Deus aquilo. Eu resistia ao senhorio do Senhor Jesus, sabe? Eu resistia. E eu tinha essa dimensão porque Deus sempre falou comigo muito cedo que eu daria uma entrega muito maior do que eu sempre tive, que eu estaria preparada
para viver aquela entrega que seria algo maior. Eita, toda vez eu falo que eu não vou chorar. É incrível. Pode chorar. É incrível. É incrível. Mas é algo que é muito forte, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim que seria uma entrega maior do que a entrega que eu queria fazer. Eu via o exemplo dentro de casa do que era honrar pai e mãe, porque meus pais sempre ensinaram a honrar pai e mãe, e eu via como Deus fazia o cumprimento dessa promessa sobre a vida deles. Que diz a palavra, né? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem em todas as coisas, que é o primeiro mandamento com promessa, e tem uma vida longa. E eu via meu pai e minha mãe honrando os pais. Não é que aqueles meus avós fossem perfeitos, muito pelo contrário, existiam muitas adversidades, mas eles honravam. E eu vi assim, falei assim, Deus, tem tanta coisa boa que eu estou vendo, mas eu resistia. E nisso, eu estava trabalhando, estava meu primeiro emprego, eu acho que eu tinha o quê? Uns 17, 18 anos. E o amigo do meu pai, todos os dias que ele passava perto do meu trabalho, ele ia me evangelizar. Todos os dias ele levava a palavra, ele orava, ele falava que ele orava em casa, ele levava livros, eu lembro, eu até hoje tenho guardado um livrinho da Doutrina Batista, e era um homem assim que insistia comigo, ele insistia. Depois tinha uma vizinha minha chamada Rosa, que me convidava sempre para ir para a igreja, um outro vizinho chamado Luiz, que me levou também para a igreja, tinha colegas de faculdade, enfim, eu fui cercada por todos os lados, Legal. por todos os lados, para ter um encontro íntimo com o Senhor. E o engraçado foi que eu sempre resisti, mas nessa época da minha vida, quando foi a época da conversão, eu estava fisicamente com saúde, minha família toda com saúde, minha família bem financeiramente, eu estava recém-formada, eu tinha um namorado que eu gostava muito, que gostava muito de mim, e a gente se dava bem, tinha um bom emprego, estava com saúde física, era rata de academia, estava com corpo bonito. Então, assim, aos olhos do mundo não me faltava nada, absolutamente nada. Se a questão de dinheiro eu estava bem, saúde eu estava bem, família eu estava bem, tinha bons amigos, tinha um relacionamento, não tinha o que reclamar. Era dali para galgar outros objetivos. Mas eu comecei a sentir um vazio muito grande. E não era uma insatisfação com as pessoas, porque, como eu disse, meus pais estavam bem, embora a gente não seja uma família perfeita, mas uma família que se ama muito. Mas aquilo ali não era o suficiente. Os amigos, o dinheiro, o me olhar no espelho e gostar da aparência física, os exames laboratoriais, dar tudo ok, não era aquilo, não era aquilo. E aquela sede, eu sentia Deus me chamando e eu resistia, eu fui procurar Deus em outros caminhos, mas a igreja não, Jesus não. A verdade é essa. Eu sentia mesmo aquela voz do Espírito Santo, aquele testemunho interior, vem Márcia, vem Márcia. Eu pegava a Bíblia, mas eu disse, igreja não, Jesus não, Jesus não, Jesus não. Até que um dia, todo mundo que me evangelizava, todo mundo que falava a palavra para mim, sumiu. Aí eu falei, que é isso? Como assim o pessoal sumiu? Para onde esse pessoal foi? E foi vindo aquela sede, e as outras fontes que eu buscava não me saciavam de jeito nenhum. E aquela pessoa que resistia a Deus, mesmo tendo bom testemunho, se rendeu. E eu sempre costumo dizer, se eu pudesse voltar no tempo, a decisão que eu faria... Ai, um dia eu vou contar isso sem chorar. Não tem problema. Um dia eu vou contar sem chorar. A decisão que eu faria seria de ter aceitado Jesus no dia que eu nasci. A primeira coisa que eu faria. E assim, de tudo que eu já vivi na minha vida, de coisas pesadas, de desertos, eu senti a mão do Senhor. Das alegrias, eu senti a mão do Senhor. Eu sinto a mão de Deus nos pequenos detalhes, eu sinto a mão de Deus nos grandes detalhes. Eu costumo dizer assim, quando as pessoas olham, Márcia, com você a vida é com emoção. Eu digo, com emoção e com milagre. Sempre tenho emoção, porque eu sempre vejo cuidados de Deus. Eu sinto assim, sabe?
mão de um pai zeloso que me corrige, mas que me protege também. E, ao mesmo tempo, traz alguns mimos, mas também traz correção, traz conforto. E, assim, hoje o que eu posso falar a melhor coisa da minha vida foi dizer: Jesus, vem, entra, a casa é tua, e eu quero o Senhor sempre como Senhor da minha vida, eu quero te servir e eu quero te honrar até o último minuto de vida. Amém. Glória a Deus. Que lindo, Má. E o Senhor vem, né? O Senhor vem, isso é uma bênção. Má, nessa época, né, o Senhor te deu algum versículo que você traz com você até hoje? Sim, é o Gálatas 5:1, que diz que foi para a liberdade que Jesus me libertou. Amém. E que eu não volto para nenhum outro jugo de escravidão. E eu queria, assim, terminar assim a minha fala falando duas coisinhas aqui rápidas. Uma é trazendo honra para a vida dos meus pais, honrar o meu pai, honrar minha mãe, porque se hoje eu consigo ter um relacionamento de filha com Deus, é porque eu soube ser uma boa filha, eu tive um excelente pai, eu tenho um excelente pai. Então, eu não tenho problemas de me relacionar com Deus e olhar para Ele que Ele é Senhor, que Ele é o Deus dos exércitos, que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, que Ele é o Jeová Jireh, o Deus que tudo provê, mas Ele é Pai. Amém. E isso eu devo, graças a Deus, a excelente experiência que eu tenho como filha de um homem que soube e sabe ser um excelente pai. Então, como é importante a família, né? E honrar também a vida da minha mãe, que sempre esteve ali, ela sempre está em oração por mim, está em oração pelos filhos. Meus pais não levantam da cama, Lilian, antes de orar. E se eles se levantam e fazem alguma coisa, eles chamam um ao outro. Barreto, vem cá, vamos orar, a gente ainda não orou hoje. E eles sempre leem a Bíblia juntos, todos os dias, e oram juntos. Então, assim, se hoje eu estou ali como líder de oração ali na MNI, estou no Ministério de Intercessão, lá na comunidade de jovens, é porque eu tive exemplo dentro de casa. O exemplo de um homem e de uma mulher que oram e que leem a palavra todos os dias da vida. Amém. Então, assim, o que eu queria Glória a falar Deus. é isso, trazer honra para os meus pais e que aqueles que não tiveram essa oportunidade de ter o exemplo dentro de casa, que chegaram a resistir, né? Porque sabiam que eu ia ter que abdicar de sonhos, abdicar de desejos. Eu digo, depois que você convidar o Senhor para entrar na sua vida, você vai ver que nada mais faz sentido sem Ele. Faz esse teste. É verdade. Você sabe, Má, muitas pessoas pensam isso, né? Ah, eu não quero. E eles pensam assim: não quero ir para a igreja. Eles não entendem que não é a igreja, né? Exatamente. A igreja é o local onde nós conhecemos o Senhor, onde nós somos ensinados a palavra, né? Mas enfim, então eles acham que eles vão ter que largar, eu vou ter que, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Mas o que você falou agora é bem certo, né? Quando nós temos esse encontro com o Senhor Jesus, nada mais faz sentido sem Ele. Não Né? faz. E é esse o ponto, né? Um outro ponto que eu queria enfatizar, que você também falou, é sobre a filiação. Infelizmente, há muitas pessoas que nas suas casas não tiveram esse exemplo de pai e de mãe, né? E eu tenho aprendido que realmente as qualidades de um pai e de uma mãe, segundo o coração de Deus, Deus as tem. Deus tem todas essas qualidades. Todas essas. Então, nós, eu e a Márcia, queremos encorajar aqueles que estão assistindo esse vídeo agora. Se vocês, ou se você é uma dessas pessoas que está falando assim, pai, tô fora. Mãe, tô fora. Né? Já basta o que eu tive em casa. Então, essa palavra final é para você. O Senhor te entende e Ele quer ser seu pai e Ele sabe como fazer isso. Ele pode te confortar, Ele pode curar as suas memórias. Basta você entregar tudo a Ele. Não é isso, Márcia? Sim, completamente. Entrega. E essa palavra que você falou, rendição
ao senhorio de Jesus nas nossas vidas. E eu duvido que qualquer uma pessoa que realmente se entregue e se renda de corpo e alma ao Senhor, venha se arrepender depois. Vai fazer igual eu faço. Se eu pudesse, eu voltava no tempo e dizia, Senhor, eu me rendo. Há muito mais tempo. Amém. Glória a Amém. Deus. Márcia, muito obrigada. Eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar muitas pessoas. E que a nossa oração é essa, que o Senhor esteja indo à frente desse vídeo, né? Em nome de Jesus. Realmente preparando os corações das pessoas que precisam ouvir, né? E vidas serão impactadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigada, Má. Deus te abençoe, querida. Beijo. Beijão.